pastor Marco, pastora Darilene, e sentindo falta aqui do pastor Rogério, e quero aqui abraçar todos vocês. Estou vendo aqui rostos novos, é sinal que a igreja está crescendo, e graças a Deus por isso, eu me sinto muito privilegiado por vocês, pelo pastor Rogério, em me convidar a estar junto com vocês. Queria estar mais tempo com vocês, mais dias, ficar até aqui com vocês, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu agradeço muitíssimo pela vida do meu amigo pastor Rogério, agradeço mesmo de coração e tenho orado pela vida dele, pela saúde dele. Acredito que ele está passando bem, né? Está bem, fez uma cirurgia justamente no dia do meu aniversário, não foi dia 8? Foi dia 8? Dia do meu aniversário. Eu falei, que isso, rapaz? Amém, então Deus já está te abençoando aí, Deus já liberou uma vitória sobre a tua vida, porque esse dia é dia de bênção. O dia que eu celebrei o meu aniversário, o dia que eu nasci, o dia que eu estou aqui, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, amém, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida do meu amigo, não estou rasgando nenhuma seda, mas é um amigo de verdade, é uma pessoa que eu aprendi a amar, pastor Rogério, pessoa muito simples, como nós, né? Somos simples, humildes, graças a Deus. Não é nenhuma presunção, nenhuma arrogância se achar humilde, e realmente ele tem essa característica. Estou aqui diminuindo nem aumentando. Uma que ser humilde é ser algo muito elevado. Tem gente que não consegue ser humilde, tem pessoas que é soberba de carteirinha. Isso é ruim, isso é amargo, isso é doloroso. Então eu agradeço a Deus pela vida do meu amigo, pastor Rogério. Amém? Eu estive ministrando algumas vezes aqui com vocês, eu estava me lembrando de uma ministração que eu fiz falando em João 15, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Ele disse que ele era a verdade, ele era o de verdade, ele é o verdadeiro Cristo. Amém? E nós adoramos, a igreja do Senhor adora o verdadeiro Cristo. O Cristo que caminhou junto com seus discípulos, ensinou os seus discípulos, ensinou e nos ensina a todo momento como viver, como se comportar, como estar, ensinou para nós que Ele era a videira verdadeira, ensinou para nós que Ele era o caminho, que Ele era a verdade, que Ele era a vida e a verdade estava nele, e nos ensinou e nos mostrou que Ele era o Salvador. A todo momento o Senhor se apresentava como o Salvador, como uma pessoa que ia, como libertador, não como uma pessoa que ia libertar, mas sim como o libertador do povo de Deus. Amém? Nós estamos entrando essa semana chamada Semana Santa, Páscoa, que maravilha! Quando você ouve falar em Páscoa, o que você te remete? Chocolate? Ovo? Coelhinho? Páscoa? Chocolate? Dia de dar bombom? Eu me lembro uma vez que eu ganhei um ovo de Páscoa e falou assim, ó, você tem que comer no domingo, porque se você não comer o ovo no domingo, é maldição sobre a tua vida. Eu falei, que isso? Isso aqui para mim é um chocolate qualquer, eu vou comer como um chocolate, é uma delícia. Ó, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate com abacaxi, chocolate com recheio de maracujá, chocolate com recheio de coco, chocolate, é uma delícia, mas a Páscoa para nós é a ressurreição de Cristo, algo muito mais excelente, muito mais precioso, foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos salvar, para a glória dele, para a redenção dele, nós fomos remidos dos nossos pecados, através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e nós celebramos a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 24.
capítulo de número 24, Lucas 24. Vamos ler aqui o versículo 49, depois a gente volta lá para o primeiro. Lucas, capítulo 24. Bom, nós cantamos, louvamos ao Senhor. Você vê que os hinos que foram escolhidos aqui nessa noite falou sobre Jesus. E por último, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pela vida. Amém? Graças a Deus, essa igreja do Senhor, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Uma igreja que entende o que a palavra está dizendo. Uma igreja que compreende e entende os ensinamentos de Jesus Cristo. 24, 49. Amém? Diz assim: eis que sobre vós veio a promessa do meu Pai. Eis que sobre vós veio as promessas do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai, guarda essa palavra, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém, não vão para outros lugares, ficai em Jerusalém. Jesus Cristo, ouvindo o Pai, transmitiu aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Agora a gente volta lá no primeiro versículo. E no ano primeiro do dia da semana, na madrugada que foram eles ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, acharam a pedra removida do sepulcro. Versículo 13. Eis que no mesmo dia, versículo 13 agora, eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que se desviava de Jerusalém 60 estádios. Isso se refere a 11 quilômetros, a cidade de Emaús. Pai amado, aqui estamos na Tua presença nesta noite, Pai. Vem falar aos nossos corações de forma poderosa, de forma maravilhosa, Pai. Ó Deus, vem alimentar o Seu povo neste dia, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, como ferramenta nas Suas mãos, em nome de Jesus. Então, Jesus já havia aqui sido preso, Jesus já havia sido crucificado na sexta-feira. Quando chegou no domingo, Jesus ressuscitou. E a todo tempo que ele estava com seus discípulos, ninguém estava desavisado, ninguém estava ali sem informação. E todo o ministério de Jesus, Jesus foi falando as profecias de Isaías, Jesus foi contando as palavras, lembrando até nas sinagogas as palavras que estavam escritas no livro. As pessoas aceitando ou não, o evangelho já estava sendo pregado, a palavra já estava sendo pregada. Ele já tinha reunido ali com os seus discípulos e ensinando, e nos seus ensinamentos, como até hoje é ensinado, que Jesus Cristo, ele falando dele mesmo, Jesus Cristo falando dele mesmo: olha, o Filho do Homem vai ser pregado na cruz do Calvário, o Filho do Homem vai ser morto pelos pecados, eu irei morrer, um dia eu irei ao Pai. Ele conversando e falando com seus discípulos, muitos dos seus discípulos até questionavam: Senhor, não faças tal coisa, não faz. Mas Jesus Cristo sempre ensinando: eu vou voltar para o Pai, mas um dia eu vou voltar para você e virá buscar o meu povo. Jesus ensinava a todo momento, ninguém estava ali sem informação. Como hoje em dia nós temos informações a todo momento. O evangelho está sendo pregado aos quatro cantos da terra. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus irá voltar. E o Senhor Jesus, desde aquele tempo, ele já vinha falando com a igreja, aos seus discípulos, o que iria acontecer.
Engraçado que duas pessoas, naquele mesmo dia, estavam indo ao caminho errado, descendo em uma rota totalmente diferente daquilo que o Senhor havia ensinado. Será que aqueles homens não tinham ouvido falar? Mas diz a palavra aqui que eles faziam parte, que diz aqui, dois deles era quem? Era discípulo de Jesus, dois daqueles que sentaram à mesa junto com Jesus, que viu Jesus Cristo partir o pão e o peixe. Olha, muitos estão conosco, muitos estão caminhando, mas só de corpo presente. Estão até aqui no nosso meio, mas só de corpo presente. Vai à igreja porque não tem outro lugar para ir. Vai à igreja simplesmente para ocupar o seu tempo na vida. Ou dizer assim, está nos meus projetos, domingo, vou ao culto de manhã, vou à noite. Ou eu vou de manhã, ou eu vou à noite. Está no meu projeto. Olha, não, tem culto quarta-feira, eu só vou quarta-feira e vou domingo. Então, ele já fez uma agendinha. Está na igreja só de corpo presente. Assim eram aquelas duas pessoas, que diz aqui que era discípulo de Jesus Cristo, estavam caminhando totalmente errado, porque não estava compreendendo, não estava discernindo o que estava sendo pregado. O pastor Rogério aqui prega, o pastor Marcos aqui prega, o irmão Fernando vem aqui, usa a palavra, a irmã vem aqui, clama, a irmã da escola dominical vem aqui, ensina a palavra, mas a palavra entra aqui nesse ouvido, sai por esse aqui. Tem gente que ainda não discerniu o Jesus Cristo que está sendo louvado e adorado nesse lugar. Tem gente que ainda não discerniu. Há igrejas cheias. Você pergunta para um ou outro, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Eu pergunto a você que está me acompanhando pelas redes sociais, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo? É hora de dar valor à presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo está no nosso meio. Jesus Cristo andava com seus discípulos e ensinava. Será que não somos capazes de entender o que Ele está nos ensinando? Será que nós não somos capazes de entender, de ouvir uma vírgula daquilo que Jesus Cristo está nos ensinando, vem nos ensinando há mais de 2000 anos? Ele veio para nos salvar, que Ele quer nos salvar. E outra coisa, a gente ouve e bota, as palavras entram de um lado, sai do outro ouvido. Não, nós temos que ouvir e discernir tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Estava indo aqueles dois homens a caminho totalmente errado, a caminho à cidade de Emaús. Significado da palavra Emaús, cidade das águas quentes. Olha só, eu prefiro ficar na cidade do fogo santo de Jesus Cristo do que ficar na cidade das águas. Aleluia, água quente é muito bom, água morna é muito bom, mas diz a palavra que o Senhor, o morno ele vomitará. Então é tempo de nós aquecermos no Senhor, ficar firme, conhecer a palavra do Senhor, prosseguir em conhecer mais Jesus Cristo, andar mais na palavra, meditar mais na palavra, ficar verdadeiramente adorando a videira verdadeira que é o Senhor Jesus. E aqueles homens, olha, é ser muito sem noção. Você já ouviu essa palavra? Fulano é sem noção, está viajando na maionese. Tem gente que viaja na maionese, Fernando, viaja legal, vai surfando na maionese. Que isso? Será que aqueles dois homens não ouviu o que Jesus Cristo falou lá em Lucas, no versículo 49? Ficai. Se é para ficar, não é para ir. Quer dizer que eu te dou Jesus Cristo te dá uma ordem, fica aqui, a rua Dom Bosco, número 46. Aí você vai sair, não, pastor Rogério, eu vim aqui, não gostei, estou indo embora. Estou caminhando, estou indo. Jesus mandou você sair para algum lugar? Jesus mandou você largar? Jesus mandou você largar a rede? Jesus mandou você descer do barco? Não, fica dentro. Diz assim, ficai em Jerusalém, ordem do meu Pai.
Somos capazes de obedecer o Senhor? Ou estamos andando igual os sem noção, os panca da cabeça? Espera aí. E desciam eles de Jerusalém para Emaús. Iam eles caminhando. Dado o momento, diz a palavra aqui, que eles não estavam nem mais conversando, eles começaram a discutir. Porque quando não há presença de Deus, há confusão. Imagina aqueles homens, você viu o que aconteceu? Não, mas meu ponto de vista, não, mas meu ponto de vista foi aquele. Você viu a forma que aquele camarada colocou aquele prego? Não, você viu a forma que não, você não viu do jeito que eu vi. E começaram a discutir no meio do caminho, irmão Fernando. Eles começaram a discutir. E dado o momento, Jesus Cristo entrou no meio da conversa. Eles estavam ali como os três estranhos. Ninguém conhecia ninguém. Porque é assim que é um homem andando fora da presença do Senhor. É cego. Diz a palavra aqui que eles estavam cegos. Eles não conseguiram compreender quem estava do lado deles. Quem estavam caminhando com Deus. Quem estava caminhando junto com eles, que era o próprio Jesus Cristo. Você está na igreja, você não sabe nem o que, você não sente a presença dele. Você não sente nada. Da mesma forma que você entra, você sai. Da mesma forma que você entra aqui, você sai. Você não sentiu nada, a palavra não te tocou, o louvor não te tocou, o teu coração não ardeu, você não sentiu vontade de glorificar, porque quem está na presença do Senhor sente vontade de dar glória a Deus e aleluia, aleluia. E essa igreja aqui é uma igreja que dá glória a Deus e aleluia, adora o nome do Senhor. Sabemos que nós somos limitados. Os nossos vizinhos não gostam de muito barulho, mas nós não estamos nem aí para isso, porque, aleluia, o Senhor nos chamou e nós estamos vivos para isso, para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, porque nós percebemos a presença dEle aqui no nosso meio, nós sentimos a presença dEle aqui no nosso meio. Quando Ele chega, algo diferente acontece no nosso meio. Quando Ele chega, nós percebemos, porque nós temos discernimento de quem é Jesus Cristo, nós temos o discernimento aonde Deus está operando e aonde o inimigo está operando, o que o inimigo está fazendo e o que Deus está fazendo. Então Jesus Cristo estava ali, ele entrou no meio daquela conversa, e dado o momento aqueles homens, Jesus perguntou àqueles homens: por que vocês estão discutindo? Estão discutindo sobre quê? Ele falou assim: certamente você não viu o que aconteceu lá em Jerusalém? Começaram a explicar para Jesus uma situação que Jesus tinha vivido. Você não viu o que aconteceu lá em Jerusalém? Aí Jesus Cristo dando uma de... Eu falei, eu vou alimentar esses sem noção. Eu vou alimentar um pouquinho a confusão que está na cabeça deles. Jesus Cristo falou assim: não vi não. O que aconteceu lá? Eles começaram a explicar. Não, a gente estava lá, tal, aquela confusão. Os escribas, os fariseus, levaram Jesus até o sinédrio. Ele foi açoitado, ele foi castigado, foi colocado na cruz. Aí Jesus Cristo foi mesmo. Mas fizeram isso mesmo com ele. O próprio Jesus começou a conversar com eles ali no caminho. Olha, mas e aí, o que vocês acham do acontecimento? Não, estamos muito decepcionados com ele. Quem não conhece Jesus se decepciona. Tem tanta gente assim, nesse tempo, que não conhece Jesus e está falando: olha, quem é esse? Tem tanta gente que não sabe quem é Jesus. Estou decepcionado. Olha, um tempo atrás aí eu fui fazer um sepultamento que deu vontade de sair correndo, pastora Darilene. Deu vontade de sair dali e fazer: pastor, vai lá, ministro, vai lá dar uma palavra de consolo. Eu falei: vou. E o pessoal começou a xingar, a amaldiçoar Deus pela pessoa que estava ali. Não. Falei: que isso? Eu gritei: misericórdia. Quase derrubaram o esquife ali no chão. Não era para ir, não era para fazer. Não conhece os planos de Deus, porque aquele que conhece os planos de Deus sabe. Aleluia, aleluia, porque a gente não morre,
a gente é levado, a gente é levado para o céu rapidinho, mesma hora. Que dificuldade quando a pessoa não consegue discernir quem estava no meio. Olha, mas eles começaram a conversar com Jesus. Mas Jesus, nós estamos muito... Eles não falaram de Jesus. Nós estamos muito decepcionados. Porque ele era um profeta, nós esperávamos que ele nos tirasse do jugo romano, nos libertasse do jugo romano. Eles queriam uma libertação carnal, física. Mas Jesus Cristo veio para libertar o homem do pecado, fazer algo muito mais tremendo, muito mais maravilhoso. Eles estavam pensando na vida dele, no próprio conforto. Tem gente que quer o evangelho por questão de comodidade. Agora eu sou cristão, vou ser próspero, porque eles falam que lá, quem está lá tem prosperidade. Estou no evangelho, agora eu vou andar mais bonito. Não, porque evangelho não é isso. Evangelho é a transformação de vida. Evangelho é viver cheio do Espírito Santo. Evangelho é compreender que Jesus Cristo é a videira verdadeira. Evangelho é compreender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário feito por nós. E aqueles homens não compreendiam. E Jesus Cristo dialogando com ele, aquela conversa ali entre três, eles ainda passaram. Olha só o que os sem noção fizeram. Olha, no caminho, quando nós estávamos descendo no caminho, as mulheres iam nós encontramos com as mulheres vindo do sepulcro, e elas nos informaram que ele ressuscitou. Gente, eu estou sentado na escola bíblica dominical, Jesus Cristo me ensinando ali na EBD. Olha, porque ele foi um professor de EBD 100%, né? A nossa professora lá, missionária. 100%. Se eu estou ali na EBD de Jesus Cristo, sentadinha ali, só ouvindo a palavra. Fala, Senhor. E quando ele falou assim, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu vou ser castigado. Eu vou morrer pelos seus pecados. Mas quando chegar no domingo, não esquece não, anota aí. A professora da EBD ainda fala assim, anota aí no seu caderninho, anota, você que tem memória fraca, anota aí, no domingo eu vou ressuscitar, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aqueles sem noção, só pode estar sem noção. Olha, nós ainda encontramos com algumas mulheres, Maria, Marta, Maria Madalena, que foram levar ali os perfumes para banhar o corpo do mestre. Ele não está mais aqui. Nós vimos um varão, ele falou que ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Eles viraram para Jesus e falaram assim, pode isso? Como é que pode isso? Não lembravam da lição. Esqueceram da lição de domingo passado. 7 dias tinha passado, Jesus Cristo tinha falado com eles. Eu estou conjecturando. Nós esquecemos o que a professora ministrou há poucas horas atrás. A palavra tem que começar, pastor Marco. Nós temos que ruminar a palavra, mastigar a palavra. O que a teacher ensinou? O que ela falou? Olha, tem gente que não consegue ouvir nenhum tema da lição, prestar atenção nem no tema da lição. Qual foi o versículo? Não me lembro mais. Aqueles 2 homens não lembravam mais. Gente, que coisa terrível. Não reconhecia, não tinha discernimento. Não tinha mais discernimento de nada mais. E foram descendo. Aí Jesus Cristo começou a explicar para ele, a lembrar novamente. Olha, eu falei que eu ia morrer na cruz do Calvário, que eu ia ressuscitar. Eu falei isso, falei aquilo. Se lembra dos profetas que foram anunciados? Se lembra que vocês foram ensinados a respeito?
Eles olharam para Jesus, não reconhecendo. Realmente isso aí aconteceu mesmo. Vejo que o Senhor é um homem sábio. Vem cá, já está ficando tarde. Já está ficando tarde. Dorme aqui com a gente. Jesus Cristo entrou aonde eles estavam, aonde eles iam ficar. Quando Jesus sentou à mesa, partiu o pão. Olha, essa é a parte mais interessante. Quando Jesus partiu o pão, caiu a ficha daqueles homens. Eles lembraram que quando Jesus Cristo estava sentado junto com seus discípulos, eles lembraram a forma que Jesus Cristo partiu o pão. Olha só, é Ele mesmo, é Ele, porque ainda houve um tempo, ainda há um tempo para você, porque o Senhor Jesus está se revelando a você esta noite. Hoje, dia 10 de abril, o Senhor está se revelando a você, mostrando para você que Ele é o Cristo. Quando Ele partiu o pão, aqueles dois homens reconheceram. Os seus olhos foram abertos, porque o pão foi partido, aleluia, é como a ministração da ceia do Senhor. Este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Olha, vem trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e quando as escamas caíram dos seus olhos, eles enxergaram que quem estava diante dele era o próprio Cristo, e naquele mesmo momento, Jesus desapareceu. Hoje, Jesus Cristo te dá uma grande oportunidade. Hoje Ele se apresenta a você. Hoje Ele parte o pão e mostra para você que Ele é Deus na sua vida. O sacrifício dele foi um sacrifício de verdade. A sua carne foi rasgada, o seu corpo foi moído, Ele foi açoitado, Ele foi pregado na cruz do Calvário, por sua causa e por minha causa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles homens reconheceram Jesus. O que aconteceu com aqueles homens depois daquela situação toda? Eles olharam um para o outro e falaram assim, ó, bem que a gente sentiu uma ardênciazinha aqui no peito, bem que a gente sentiu assim algo diferente, um arrepiozinho. Olha, Jesus Cristo não quer simplesmente que você sinta arrepio. Tem gente que entra aqui e fica todo arrepiado. Ai, senti. Aí sai daqui e volta a fazer a mesma coisa. Aí vem no outro culto, próximo domingo. Ai, senti a presença dele, mas nunca deu um passo. Nunca veio aqui na frente e falou assim, pastor Rogério, eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero viver uma nova vida. Eu compreendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim. Eu compreendo. Eu quero a salvação. Eu quero a salvação também para a minha vida, porque aqueles homens, enquanto Jesus Cristo estava caminhando, eles não reconheciam, eles só sentiram uma ardênciazinha. Mas Deus não quer simplesmente que você sinta ardência no teu peito. Ele quer entrar dentro de você. Ele quer fazer morada dentro de você. Amém? Eu queria que a igreja ficasse de pé. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Aleluia, nós estamos na semana de Páscoa, semana de reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. E no terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Que Deus abençoe as suas vidas. Amém. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus, que nós não andamos distraídos ou em caminhos errados, mas fiquemos em Jerusalém. Está aí o tema da mensagem, ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido de poder. É manifesto sobre a tua vida, não simplesmente um arrepio ou uma ardência no peito, mas a unção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque você é a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando você adora o nome do Senhor aqui, Deus te enche do teu Espírito Santo, você sente a alegria do Espírito
Espírito Santo de Deus, aleluia, sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Nós não estamos aqui distraídos ou dispersos, ó Pai, mas discernimos, ó Pai amado, aquilo que tu tens para conosco, ó Pai. Discernimos, ó Pai, aquilo que tu és em nossas vidas, ó Pai. Discernimos, ó Pai, o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por enviar o seu único filho, como está registrado ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigado por essa vida eterna, Pai, aleluia. Nós não somos, ó Pai, desse mundo, mas somos cidadãos do céu. Nós fomos comprados pelo teu sangue, sangue carmesim, sangue precioso. Nós fomos comprados, hoje nós somos herdeiros dos céus, ó Pai amado, em nome de Jesus, amém. Há entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Quero fazer um apelo a você que ainda não aceitou Jesus, e hoje eu te faço uma pergunta: dá para viver sem Jesus? Dá para viver sem Jesus? Pior é morrer sem Jesus. Pensou? Pior é morrer sem Jesus. Se você ainda não está no caminho do Senhor, está como aqueles 12, simplesmente caminhando sem noção, pensando que está indo para o caminho certo. Aqueles homens pensavam que eles estavam caminhando para uma direção certa. Na realidade, eles não discerniram. Alguns dizem até que eles estavam fugindo. Eles não queriam sentir algo mais precioso. Mas não. Mas Jesus Cristo falou assim, ó, ficai. Fica. Não vai não. O que tem lá fora? Fica. Tem alguma coisa lá fora? Se tem alguma coisa lá fora te atraindo, clama o sangue de Jesus. Fica. O que você vai fazer lá fora? Eu não tenho mais nada a fazer lá fora. Deus me resgatou. Deus resgatou você. Você foi comprado com sangue. Aviso mais uma vez, você foi comprado com sangue? Você foi comprado com sangue? Amém? Jesus te lavou? Te limpou? Te limpou, Fernando? Jesus também está me... Jesus, ó, todo dia ele vai nos lavando. Quando eu cheguei aqui, o irmão Fernando estava falando, olha, Deus está me... É assim... Até a mim, o Senhor está me lapidando. Tem hora que Deus passa umas lixas fortes na gente, assim, ó. Vai. Depois ele vem com a lixa mais fininha. Depois ele vem só com polimento. Polimento o polimento é feito com uma seda mais fininha. Franela, né? Franela não dói. Mas de vez em quando ele... Mas é assim, é bom. É gostoso, não é, minha irmã? Ficar na presença do Senhor, né? Muito bom. Maravilha. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos fazer igual os discípulos. Senhor, não vai não. Fica aqui no nosso meio. Tem coisa melhor, né, Marco? Fica aqui. Vem as circunstâncias. Vindo para a casa do Senhor. Acontece ali um sinistro. Vai em paz, vai na paz do Senhor. Isso aqui. Deus não guardou ele do acidente. Deus te guardou. Oh, você não sabe nem como você chegou aqui, mas Deus te guardou da bala perdida, do homem sanguinário, do perverso. O ladrão não te parou no meio do caminho e falou assim, ó, você não vai para a igreja não. Pá! Você chegou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A gente levanta a mão e diz assim, Senhor, grato a Ti, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Como o louvor que acabamos de cantar, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade.